Olá, meus amigos, boa noite. Primeiro teste aqui para a gente começar a nossa live. Quase pontualmente às 7 horas, né? Como prometido. Eu vou esperar um pouquinho a turma que está entrando para a gente dar seguimento a esse momento tão interessante de discussões sobre como a gente enfrentar esta quarentena sem surtar, tá certo? A noite de hoje vai ser muito especial, que nós teremos dois convidados especiais, dois profissionais, dois jovens profissionais de São Francisco do Conde e que vai nos ajudar muito a enriquecer essa noite de hoje. Eu vou segurar mais um pouquinho só porque a turma está entrando, está chegando em bloco e a gente vai em seguida começar então a trabalhar a abordagem do tema que a gente anunciou para vocês com a nossa live. Bom, nós já temos aqui a presença do nosso amigo é, Gabriel Pessoa, né, e também o nosso amigo Maurício Cardoso, que são os meus convidados nessa noite e que eu vou dividir um momento com cada um deles, a gente discutindo esse tão importante momento. Bom, eu queria que vocês pudessem acionar, tá dando para ouvir legal normalmente? Algumas pessoas sinalizando que não estão ouvindo direito. Bom, já temos também a presença do nosso amigo Maurício Cardoso e eu vou começar então aqui, né, já falando com os nossos amigos. Boa noite a todos vocês, agora já com um número maior de pessoas. Nesta noite nós estaremos, na verdade, trazendo um momento de diálogo com todos vocês para a gente apresentar caminhos, alternativas, sugestões de como enfrentarmos este momento tão desafiador de quarentena, de isolamento social, momento de pandemia, momento em que o mundo está vivendo e que está sendo submetido a repensar, a se repensar na relação consigo mesmo, na relação com o externo. E para esta noite, nesse ciclo de lives que nós estamos fazendo neste momento, nós estaremos trazendo dois jovens profissionais de São Francisco do Conde, né, o Gabriel Pessoa, que é psicólogo, e também o professor Maurício Cardoso, que é professor de educação física. E neste bate-papo nós estaremos dialogando sobre caminhos, alternativas, formas da gente poder enfrentar esse momento e passar com o maior equilíbrio possível, né, dentro das nossas relações, no âmbito da nossa família, dos nossos amigos, com a nossa saúde, no cuidado conosco mesmo. Eu vou aqui já trazer o nosso amigo Maurício Cardoso e também o Gabriel Pessoa para a gente iniciar o nosso bate-papo. Bom, já temos Maurício, né? Agora eu vou Boa puxar o noite. nosso amigo Gabriel aqui. Olá, Maurício, tudo bom, meu Olá, amigo? Como é que professor, vai? tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Excelente. Só puxar o nosso amigo Gabriel
e a gente já começa, então, o nosso bate-papo. Eu acho que o Gabriel está tendo alguma dificuldade de acesso. Um momento só. Bom, coisas de ao vivo, né, Maurício? Sim, acontece. É porque está tendo... o Gabriel disse que já solicitou a entrada dele, mas eu não estou vendo aqui. É nosso amigo Gabriel, mas daqui a pouquinho... Espera só. Um momento só, Maurício, peraí. Bom. Se cair, Maurício, você volta novamente, tá? Eu vou tentar Ok. puxar os dois aqui. Bom, já adicionei aí nosso amigo Gabriel. Bom, olá, Gabriel, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, tudo Como é que bem? vai? Tudo bem? Tudo Olha, tranquilo e contigo? então, tudo na paz, tudo ótimo. Uma honra muito grande receber você e Maurício aqui hoje para fazermos essa live, esse grande bate-papo, não é isso? Com a nossa turma. Bate-papo esse que vai, na verdade, também orientar as pessoas em como vivenciar e enfrentar esse momento. E a sua participação, Gabriel, como psicólogo, será muito importante em dicas e alternativas, certo? Olha só, eu vou começar com o nosso amigo Maurício. Na verdade, está tendo alguma coisa que eu não estou conseguindo conectar os dois simultaneamente. Sim. Então, eu vou puxar aqui, Maurício, em seguida puxo você novamente, tá certo? Ok. Ficamos certos assim. Pronto. Tá dando algum erro. Então, coisas do ao vivo, né, meu amigo? Sim. Então, Maurício, como a gente tinha combinado, Maurício, nós faremos uma entrada com você, em seguida com o Gabriel, e depois eu volto fazer um fechamento com os dois, tá certo? E a gente aproveita e segue, então, né? Porque eu iria puxar os dois, mas não estou conseguindo fazer isso aí, então eu vou puxar com você inicialmente. Então, Maurício, olha só, meu amigo, nós temos esse momento, né? As pessoas estão chegando, os participantes estão chegando aqui com vontade, que bom, né? Momento de credibilidade desse debate, as pessoas buscando informações, como ter orientações de como a gente proceder num momento tão desafiador como este de pandemia, né? E hoje nós estamos aqui com Maurício, que é professor de Educação Física, é um professor, né, oriundo da rede de São Francisco do Conde, que muito nos orgulha, né? É um professor também que tem uma caminhada e ter passado pelos nossos programas de acesso à universidade, né, como o ProUnifaz, não é isso, Maurício? Maurício tem 28 anos de idade, né, é formado em Educação Física, é licenciado e bacharel pela Unijorge, né, tem uma experiência longa, né, entre a docência na escola, mas também nas academias, né, de musculação, né? Isso mesmo, Maurício, tem uma caminhada, tem... Maurício faz também, gente, muitos trabalhos aí nas redes sociais, orientando a turma. Tem um grupo grande de seguidores que sempre ficam lá observando e acompanhando as orientações dele. Em seguida, nós iremos com Gabriel Pessoa, que é psicólogo, também oriundo da rede de São Francisco do Conde, né, também que vem do nosso programa de bolsa universitária e que muito orgulha, esses dois jovens, muito orgulha a nossa cidade hoje, como profissionais, né, dando muita qualidade por onde passam, tá certo? Maurício, meu amigo, vivemos um tempo bem complexo. Esse tempo de pandemia, essa pandemia não é a primeira e não é a única que aconteceu ao longo da história no mundo, né? Isso como historiador posso falar isso bem tranquilamente,
mas esta tem um caráter bem diferente. Vivemos um tempo, a forma do contágio, e também vivemos um tempo de uma grande instabilidade, né? Social, psicológica, um tempo que a informação também chega com muita velocidade às pessoas, e as pessoas vivem, além das pressões que uma pandemia gera, né, que o risco de um contágio coletivo venha gerar, também aquilo que as informações, o excesso de informação sobre essa pandemia também gera. Então, estamos vivendo um momento que a sociedade está num certo pânico, né, com certo medo, as pessoas saem às ruas sempre muito receosas, as pessoas se mostram muito nervosas, quando todo mundo que a gente conversa fala ao telefone, porque estamos sendo obrigados a viver o isolamento, né, e manter o contato com os amigos mais por telefone, com familiares. As pessoas sempre falam muito do medo, né? E o medo paralisa. E o medo faz com que as pessoas, muitas vezes, negligenciem no cuidado consigo mesmo, no cuidado com o corpo e com a mente. E essa live de hoje, Maurício, é uma forma da gente contribuir com a nossa sociedade, levando as pessoas a pensar em alternativas e caminhos que possam ajudá-los a passar por este momento, né? A ideia de hoje de trazer um psicólogo e trazer um professor de educação física é mostrar que é possível cuidar do corpo e da mente, que é o nosso principal patrimônio, né, meu amigo? Verdade, Porque quem não cuida do corpo e não cuida da mente, não. Na verdade, não tem mais do que cuidar, né? Porque o restante tudo Isso. se esvai, tudo se perde. Então, quando eu pensava nesse ciclo de lives, de que maneira de buscar contribuir com a sociedade franciscana e todos aqueles que me acompanham nas redes sociais, trazer essa discussão que eu diria que está muito presente, mas muita gente não sabe como fazer para atravessar esse momento tão difícil, tá? E aí eu convido você, é uma grande honra lhe receber. Eu acompanho seus trabalhos nas redes sociais, tento lá também fazer algumas coisas, né? Para a gente manter a forma. Né? Você traz sempre um conjunto que envolve o cuidado com a educação física, mas também a questão da dança, né? São vários aspectos que ajudam ao nosso equilíbrio. É isso? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, gente, né? Boa noite, professor Marivaldo. Gostaria de agradecer aqui a galera aqui, né? O incentivo da galera aqui, o carinho, obrigado. Então, hoje eu vou trazer para vocês, né? Tem um fã-clube em você, viu? São vários recados que me mandaram. Eu tô vendo aqui sociais, o carinho da galera. Falando, mas isso é muito legal, né? É reconhecimento, né? Isso. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco da importância, né, da prática da atividade física neste momento de isolamento social. Algumas alternativas e alguns cuidados que devemos tomar, né, ao praticar atividade física dentro de casa. Então, como todos nós sabemos, né, o isolamento social é um comportamento no qual nós, seres, devemos evitar grupos sociais fora do nosso âmbito domiciliar, ou seja, evitar aglomerações, né, evitar sair de casa, como o senhor professor falou. O problema maior é que esse não sair de casa, esse evitar aglomerações está prejudicando a maioria da população mundial, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida ativa, diária, de sair de manhã, trabalhar o dia todo e só chegar em casa de noite, e trabalhar o dia todo, ir para a faculdade e só chegar em casa de noite, neste momento está sofrendo algumas consequências, né? A irregularidade do sono, né? Sem hora de dormir, sem hora de acordar, né? O estresse por estar dentro de casa, a ansiedade de não poder fazer nada, de não poder sair, de não poder estudar, de não poder visitar os amigos, cria, né, essa percepção de um caos. E aí eu trago e enfatizo, neste momento, a prática da atividade física no isolamento social. É imprescindível a prática da atividade física neste momento, porque além, eu falo poder, né? Além da atividade física ter o poder de tirar a gente do caos, né? Melhorar o nosso humor, a atividade física vai acabar nos ajudando a organizar o nosso organismo e fortalecer o nosso sistema imunológico, ou seja, a nossa imunidade. Quando a gente pratica atividade física, ela nos ajuda a fortalecer, né? A deixar o nosso corpo condicionado para evitar futuras infecções, que no momento é o Covid-19, e doenças crônicas, né, como a hipertensão, a diabetes.
Lembrando que termina ajudando, Maurício, num conjunto maior, né? Além de ajudar a proteger, né? Obviamente que não é o remédio para a pandemia, mas é uma maneira de proteger o corpo com a imunidade e a mente bem, e outras patologias que, por acaso, a pessoa venha a ter, né? Isso mesmo. verdade, verdade, né? Evita, fortalece a imunidade, né? Deixa o nosso corpo condicionado. E aí, se vocês observarem, eu trouxe aqui 2 nortes, que foi a atividade física e o exercício físico, que muita gente acredita que é a mesma coisa, mas conceitualmente não. Ou seja, o exercício físico é aquele exercício que tem um objetivo planejado. Ou seja, aquela atividade que tenha uma competição, como o futebol, a natação, a corrida. E a atividade física são movimentos diários que a gente faz dentro de casa, né? Como rotina. Isso, a nossa rotina, como varrer uma casa, subir uma escada, lavar um prato. Então, esses exercícios, esses nortes da atividade da educação física nos ajuda tanto nesse momento como, né, na nossa vida diária a evitar essas infecções, né, deixando o nosso organismo fortalecido. E aí, meu amigo, eu falo sempre poder, né? A atividade física tem... Quando a gente pratica atividade física, né, nosso corpo contém substâncias, que é a endorfina e a serotonina. Substâncias, né, que saem lá do cérebro, da hipófise, que no momento que a gente está realizando a atividade física, tanto durante e depois, nos dá uma sensação de conforto, né? Muda o nosso humor, deixa a gente mais alegre. Observe que quando você faz uma atividade física, você se sente mais bonito, você se sente mais bonita, você se sente mais forte. Então, a atividade física tem esse poder, né? Através dessas substâncias. A sensação é que você consumiu algo que deixou você mais leve, né? A cabeça mais refletindo melhor. Verdade. Muda o seu humor, né? Muda o humor. Você pode estar triste, mas quando você está praticando aquela atividade física, até os problemas você esquece. Muda o seu humor. Seu estado de humor melhora. Então, neste momento, é essencial. Imagine aí, você está dentro de casa, sem fazer nada, pratica uma atividade física, já melhora o seu humor. Se você está com estresse, a atividade física vai ajudar você a diminuir o seu estresse. Se você está com ansiedade, a atividade física vai ajudar a você diminuir a sua ansiedade. Mas, né? Mas devemos ter cuidados, né? Devemos ter cuidados ao praticar alguns exercícios dentro de casa. Eu pontuei aqui alguns para passar para vocês, mas existem vários. Vamos lá. Um dos primeiros cuidados é: nunca pratique exercícios de alta intensidade, né? Ou seja, aqueles exercícios que você não tem costume de fazer. Nunca faça. Principalmente as pessoas que têm problemas cardíacos, problemas respiratórios, né? Com atividade de alta intensidade, vai ter um pico na sua frequência. Então, nunca praticar atividades de alta intensidade dentro de casa. Porque neste momento da prática dentro de casa, o objetivo não é emagrecimento, o objetivo não é hipertrofia, que é, né, ficar forte. O objetivo é condicionar o corpo. Então, não é necessário, né? Um dos cuidados interessante isso, Maurício. Interessante, Maurício. Um pouco, eu vou aproveitar para ir pegando por parte da sua fala, porque isso é uma contribuição muito boa, muito fantástica, né? Dizer o seguinte, então, nesse caso, não é interessante as pessoas fazerem o que elas costumam fazer na academia. Isso, a proposta é fazer algo que possa ajudar a manter o equilíbrio da saúde. É importante enfatizar isso, né? E nós temos aqui, Maurício, um público grande participando, falando: Maurício, você é 10, Maurício, você é o melhor. Como eu falei, é um fã-clube, né? Nós temos aqui nossa amiga Regina também falando, né, sobre a pandemia, que é a dificuldade que os nossos munícipes tiveram para poder a gente conseguir ir ao sepultamento do ex-prefeito Osmar Ramos. Wagner falando: Maurício, você é top. Tem um grupo, Joane também, minha amiga Vanessa Cruz, Tessiana. Tem uma turma enorme. Nossa secretária de Educação, Joyce Oliveiras, também aqui comentando. Nossa amiga Gisele Couto. Tem uma turma enorme. Vou aproveitar um da tua fala e vou interagindo. Pronto. Nós temos aqui também nossa amiga Camila, também falando de você, Maurício. É um fã-clube, né, enorme. Nossa amiga também, Daniela Calmon, também comentando de você. Tem uma turma enorme aqui. Ao longo a gente vai falando
né? Grazi Batista também, um forte abraço, Grazi. Todos os amigos que estão interagindo conosco aqui. E a ideia é que a gente possa, mais à frente, estar também distribuindo esse vídeo, essa contribuição com a nossa cidade. Nosso amigo Luiz, professor, Kiko Portugal, nossa amiga Josaíra Xavier, presidente do Conselho Municipal de Educação. Olha como nós estamos chiques, né? Nós temos a presidente do Conselho Municipal de Educação e a secretária de Educação presentes, né, aqui junto conosco. Nós temos aqui, enfim, uma galera enorme comentando, falando, e ao longo da nossa live a gente vai trazendo aí a participação deles, tá certo? Fica à vontade, meu amigo. Pronto. Voltando, né, dos cuidados que devemos tomar ao praticar atividade física, tomar cuidado com a respiração. A respiração neste momento é essencial, né? Porque a respiração, além de trabalhar o nosso organismo, o diafragma, vai ajudar a oxigenar o nosso cérebro, né? Tirando a tensão, aliviando o estresse, o cardio de estar dentro de casa. Então, ao executar o movimento, tomar muito cuidado com a respiração. Eu vi alguém falando aqui, professor, não entendo isso de respiração. Vou dar um exemplo. As pessoas que praticam musculação, que fazem esporte, o professor sempre fala assim, por exemplo, respira, puxa o ar, solta o ar. Ou seja, um momento de inspiração e expiração. Isso é essencial. É essencial na execução do movimento, certo? Tomar muito cuidado com isso. Outro cuidado também, o alongamento. Pode ser antes ou depois da atividade. Muitos perguntam também, qual é o correto, professor? Antes ou depois, não importa. O importante é você se alongar, tanto antes ou depois, né? Para evitar lesões, lubrificar as articulações do nosso corpo, né? Ajudar na circulação, não é isso, Maurício? Principalmente. E um dos cuidados, né, essenciais é você sempre respeitar o seu limite. Nunca faça aquela atividade que você nunca realizou. Respeitar o espaço que você está fazendo a atividade, né? Respeitar o seu tempo, o espaço, o seu nível. Por exemplo, se eu consigo subir e descer uma escada 10 vezes e hoje eu vou fazer 15, não faça. Faça as 10. É gradativamente. Entendeu? Então, sempre respeite seu limite. Nunca faça aquele exercício, aquela aula que você nunca fez. É um dos cuidados primordiais. E também, Maurício, indo aqui um pouco, pensando num público também, já com a idade um pouco maior também, assim, é aquela questão de, hoje nós temos um ambiente de tecnologia e as tecnologias favorecem muito o sedentarismo, né? A exemplo do controle remoto de TV, né? Que as pessoas ficam à distância, já não fazem como antes, levantam e ir até a TV. Enfim, o comodismo, né? Que no dia a dia possa nos levar a ir praticando atividade física, seja andando, seja subindo uma escada, seja fazendo aquilo. Correto. Você olha, ao invés de correto. Ao invés de você fazer aquela atividade robusta, intensa, de estar ali como você faz na academia, não é preciso, se movimentar, né? Dando alongamento. Né? Os movimentos diários, né? Os movimentos diários dentro de casa. Movimentos diários. Para se agachar, levantar, sentar na cadeira. Fique à vontade para dar exemplos, viu? Eu sei que você faz isso na rede social, que eu já percebi. Pronto. Eu gosto muito da dança, né? Eu falo muito para meus alunos e alunas que a dança é um remédio para toda a vida. Então, eu gosto muito da dança. Que agora eu vou falar um pouco de alternativas, né? Como o senhor falou. Vou falar um pouco das alternativas de atividades que podemos estar fazendo dentro de casa. Perfeito. Então, vamos lá. A primeira coisa essa semana eu estava conversando, né, com nossa amiga psicóloga Glauci, que está presente também. Joia. A gente estava trocando a ideia. E aí eu perguntei a ela, é essencial eu não fazer nada dentro de casa ou ter o que fazer? E aí, na troca de conhecimentos, eu entendi que é essencial você ter o que fazer todos os dias. Por exemplo, você vai pegar uma semana de segunda a domingo. O que é que eu vou fazer segunda? Acordei, limpei a casa, treinei, vou assistir um filme. Na terça-feira, o que é que eu vou fazer? Vou treinar, vou assistir um filme e vou ler um livro. E assim, sucessivamente. É o chamado planejamento, né? Isso, planejamento. Montar um planejamento diário. Planejamento. Isso, um planejamento. Me catequizado nesses caminhos também da organização. A primeira alternativa é essa. Porque quando a gente está dentro de casa, a gente tem aquele pensamento, né?
Ah, tô dentro de casa, não vou fazer nada, vou ficar o dia todo deitado no celular, assistindo filme, não. Para que você não caia nesse caos, né, que é o isolamento social, de estar o tempo todo dentro de casa, monte um planejamento diário, um planejamento social. O que é que eu vou fazer segunda, o que é que eu vou fazer terça, e assim sucessivamente. A segunda alternativa Perfeito, é... perfeito. E é interessante, Maurício, o que aparentemente, ela falava comigo essa semana também, o que aparentemente é simples, atrapalha o dia de uma pessoa na medida Isso, que não tem, né? É isso, importante você enfatizar esta isso, necessidade. isso, verdade. A segunda alternativa é, antes de iniciar qualquer atividade física, independente de ferramentas, né, que temos na internet, consulte um profissional de educação física. Porque só ele, só o professor de educação física vai poder te instruir da forma correta. Como? Na quantidade de exercícios, na quantidade de repetições, o que você pode fazer, né? Se você se sentir, né, se você tiver uma condições boas, contrata um personal, consultoria online, ele pode estar montando treino para você, enviando para você. Então é essencial, antes de iniciar qualquer atividade física, buscar informações, até de um amigo, alguém da família que seja formado em educação física. É E também, essencial. Maurício, para aqueles que não têm, é um privilégio, né, conhecer o professor de educação física. É um privilégio, obviamente, que não são todos que têm, mas é um privilégio, E porque vocês trazem um cabedal de conhecimentos que orientam a gente a proceder. A internet também oferece algumas orientações, né? muito, É muito claro que oferece. sempre procurando ter o cuidado de que orientação Isso, vai estar seguindo, né? Mas a internet também isso, tem oferecido algumas alternativas, né? isso. O essencial é você ter a base de profissional antes de buscar essas ferramentas, né? O YouTube é Sim, um exemplo. No YouTube a gente acha tudo. A gente acha sim. músicas, aulas, mas o essencial antes é você procurar um profissional, né? Para ter a base concreta. Vamos lá. Outra alternativa, as pessoas que são atletas, aquelas pessoas que praticam academia há anos, que praticam algum esporte, né? Pode estar utilizando algumas técnicas dentro de casa. Vamos lá. Podemos usar, pegar alimentos, utensílios, 2 quilos de arroz. 2 quilos de arroz e fazer movimentos da musculação. Uma elevação lateral, você já trabalha o ombro. Um bíceps, flexão, extensão de joelho, que você já trabalha. Desculpa, flexão e extensão de cotovelo, que você já trabalha o braço, e assim sucessivamente. Um esporte você pode estar fazendo, né, dentro de casa. Quem pratica karatê, você pode estar praticando karatê dentro de casa. O judô com algum colega, né? Sempre com uso de máscara, todos os cuidados. E assim, utilizando o nosso próprio corpo, usando os movimentos funcionais, movimentos calistênicos, né? Polichinelo, agachamento, movimentos que a gente não precisa de ter algum objeto na mão. Apoio solo. Então, esses movimentos a gente pode estar realizando dentro de casa. Sentar e levantar de uma cadeira, né? As pessoas, né? Quem não consegue E fazer, faz uma diferença enorme, né, faz Maurício? e muito, A muito. gente tem uma tendência a achar que a atividade física é somente aquela que você faz correndo na esteira ou na rua, ou Isso, levantando peso, mas isso, esses hábitos diários, né, as pesquisas mostram que esses hábitos diários fazem uma diferença enorme ao longo da vida e no estado de equilíbrio do verdade, corpo, não é isso mesmo? verdade, verdade. O Pilates, você falou de equilíbrio e conhecimento do corpo, o Pilates, neste momento, é essencial. Ah, eu nunca tomei aula de Pilates, eu não sei nem por onde começa. Vamos para a ferramenta que é o YouTube. Coloca lá, aula de Pilates, Pilates solo. Movimentos com o próprio corpo que não precisa de material nenhum. Ou seja, o Pilates vai te ajudar a você ter uma conscientização do seu corpo, vai te ajudar a você ter equilíbrio, condicionar o seu corpo, trabalhar a respiração, né? Oxigenar a sua mente. Tem esse poder também o Pilates. Maravilha. E aí, o tempo, qual o tempo, professor? Eu vi aqui perguntando assim, qual o tempo de treinamento? Ou seja, você pode estar praticando de 40 a 60 minutos diário, 3 a 5 vezes na semana, né? A gente pode estar fazendo atividades de 3 a 5 vezes na semana, de 40 a 1 hora por dia. Como a gente está em casa mesmo sem fazer nada, treine de segunda a domingo, de 40 a 1 hora por dia, porque vai ajudar muito nesse processo de isolamento, né? Nesse caos que estamos vivendo. E realizar alongamentos de relaxamento, colocar uma música relaxante, né? Alongar, colocar uma aula de alongamento no YouTube.
todas essas alternativas de treino, né, e outras mais, vai nos ajudar a sair do sedentarismo neste isolamento social. Sim, sim. Maravilha. É muito bom, Maurício, poder ver e ouvir e observar essas orientações que você está dando, porque, como eu falei, muitas pessoas terminam, na verdade, nesse momento, muito sem orientação de como proceder, certo? Como proceder num momento como este, né? Porque realmente é um desafio muito grande. Muito e, assim, grande. Que não se tem um manual de como enfrentar este momento de pandemia, né? Nós não temos, na verdade, o que se tem são orientações conjuntas que são dadas por profissionais de diversas áreas e é a soma de algumas atitudes que vai fazer a diferença, né? A sua confiança, a sua autoconfiança, o cuidado consigo mesmo, no sentido de Verdade. usar a máscara, de evitar ir para a rua, se precisar ir na rua, usar a máscara, lavar as mãos, os cuidados com a higiene, né? Essas ações serão preponderantes e a atividade física ajuda muito nesse equilíbrio, né? Nesse estado de emoção, enfim. Né? Nós temos aqui vários amigos, vários convidados participando aqui. Nós temos nosso amigo aqui, Alcimar, Fernando, nossa amiga Rose. Estou vendo também que nossa amiga Cristiana também está, Cristiana Ferreira também está aí presente. Um abraço, Cristiana. Daniela também presente, Rosimeire. Tem uma turma enorme, viu, Maurício? Uma turma enorme. Verdade, não estou conseguindo ver, não, mas eu estou vendo aqui. Acompanhar, né? É porque tá rodando rapidamente, né? Isso. Muito mas, rápido. Assim, vários amigos, várias pessoas interessadas pela discussão, participando aqui, assinando nossa amiga Cleude, Regina, Lene, Neila, nossa amiga Márcia, o Júnior, Júnior Amaral, Rosimeire, Julival, tem um Rui também, tem uma turma enorme assinando aí, falando. Né? E aí tem uma amiga que é Rosimeire, que ela pediu para falar um pouco sobre medo. E aí eu vou segurar esse tema para a gente levar à frente um pouco mais com o próximo convidado, que é Gabriel, porque o medo entra mais no campo psicológico e aí seria interessante a gente levar essa abordagem no momento da conversa com ele, tá certo? Mas assim, além desses cuidados todos que você pontuou, que você muito bem pontuou e contribuiu, é a questão da dança que eu vejo que você também faz bastante. Bastante. A música e a dança liberta, né? Ajuda o corpo. Muito. E, enfim, principalmente neste momento, né? Principalmente nesse momento, né? Porque a dança, né? A gente não vai. Quando a gente faz a modalidade de dança, a gente nunca vai dançar triste. E se a gente for dançar triste, no momento a gente fica alegre. Então, né? Através do movimento da dança, a gente vai, né? Se libertando um pouco desse caos de estar dentro de casa, a ansiedade, né? A pressão. Então, a dança, eu utilizo muito a dança. Eu passo muitas danças para as meninas, para os meninos também, meus alunos. Eu passo muita dança neste momento. Utilize o YouTube, coloca lá fit dance, aeróbica, step, a dança que você mais gosta, né? Todos os dias, dancem todos os dias. Ainda mais se aproximando do São João, né? Esse São João, que vai ser um São João diferente, há uma tendência, nós vivemos um São João virtual, né? Em que as pessoas vão estar de casa mesmo, com as lives, enfim. Verdade. Eu acho que eu vou fazer uma live de dança, viu? De dança, perfeito. Vou fazer uma live de dança aí. Perfeito. Um forrozinho. Já tem participantes para aprender, viu? Eu acho a dança muito fantástica, gosto muito mais. Não levo jeito nenhum, todo duro, mas eu chego lá um dia. É um conteúdo da educação física que trabalha o corpo como um todo, né? Mente, com corpo, certeza. Todo. Com certeza. É isso aí, meu amigo. Olha só, eu vou puxar o nosso amigo Gabriel, tá? E logo em seguida, eu puxo você novamente, chamo você, adiciono novamente para a gente fazer um bate-papo final e finalizar. Maurício, muito obrigado e tenha certeza que a sua contribuição, a sua fala ajuda muito as pessoas, vai ajudar muitas pessoas que estão acompanhando neste momento e também as que vão acessar futuramente, porque nós estaremos encaminhando esse vídeo para a nossa comunidade, porque eu entendo que uma live como essa, ela precisa ser educativa, ter uma perspectiva de contribuição com a vida das pessoas, tá certo? Um forte abraço também aí. Um abraço. A nossa amiga Cristiane Reis, que entrou aí agora. Nossa amiga Laís, do PROAP, né? O PROAP que faz um grande trabalho também pelo nosso município. Joane fala, realmente,
eu me sinto mais lindo, tem razão, tá vendo, Joane? Tá vendo? Autoestima lá em cima, viu? Lá em cima, sim. Nossa amiga também, Cristiana, que esperança, é muito bom ouvir um jovem profissional da cidade. Um abraço, minha amiga Cristiana também, obrigado. aí presente. Vanessa Cruz, que falou que eu estou fazendo... É que as mensagens estão entrando rápido. Está muito rápido. Está muito rápido. Estou fazendo alongamento e praticando a meditação para controlar a ansiedade. Legal, ótimo, Vanessa. Legal. Vanessa. Minha amiga Vanise também. Né? A Cristiana, que eu pontuei agora, já falei aqui. Cristiana falando que é bom ver um jovem da cidade falando, né? Nossa amiga Raizote também, que está aí comentando, também falando de você, Maurício, que é a importância, né, de a gente estar vivenciando um momento como esse com jovens profissionais do nosso município, que pode somar muito com a vida da nossa cidade. Nosso amigo professor, Luiz, cadê? Como fazer atividades com crianças, Zuleide, da Anunciação. Pronto. Para responder? Pronto. Como fazer atividades com crianças nesse momento? Atividades cantadas, né? Coloca na televisão, músicas cantadas, atividades cantadas. Jogos de construção, jogos dinâmicos, né? Aqueles jogos coloridos neste momento. É muito bom para as crianças, né? Dançar com as crianças para que ela pule, né? Canse o corpo delas. É necessário também, porque até as crianças, né? Minha filha mesmo tem 2 anos, está estressada por estar o tempo todo dentro de casa. E aí, quando eu estou com ela, justamente eu faço isso. Jogos de construção, músicas, correr com ela se tiver espaço dentro de casa, né? Se tiver uma escada, subir com ela e descer, para que o corpo dela se movimente, né? Neste momento de isolamento. Maravilha. Outro comentário aqui. Carlos Magno, verdade, Maurício, com atividade física nos sentimos mais leves, melhora e diminui o estresse. Glaucimara Dantas, a psicóloga que você falou agora há pouco, que eu tenho o privilégio de ser minha esposa. Também, Maurício, você está arrasando. Tessiana, muito bom. Vanise, falando muito bom. Francis, minha amiga Francis, também comentando aqui. Maurício, parabenizando você também, Maurício. Carlos Xavier também aqui parabenizando. Ana Lu também parabenizando. Nossa amiga Neidinha também parabenizando aqui. John. A nossa galera, é uma turma toda, né? Aqui fazendo comentários. Né? Tem aqui Dani Reis, sou sedentária e no momento tem contribuído muito para isso. Me passa algumas dicas. Você fez, eu acho, não sei se ela entrou agora há pouco, mas você já falou algumas dicas, né Maurício? De como a gente agir nesse momento. Mais à frente vai disponibilizar esse vídeo. Temos aqui também o professor Israel, professor da rede municipal, professor lá do SECBA no Monte. Um forte abraço, professor Israel também. Nosso amigo Alcimar, né, diretor do Instituto, também forte abraço, amigo Alcimar. Enfim, uma galera enorme aí, né? Entrando, interagindo com o nome. Nossa amiga Regina também. Vou contratar Maurício. Olha, Maurício, já tem até promessa aqui de contratar os individuais. Viu? Tá vendo? Josaíra também, falando aqui. Um forte abraço, meu amigo. Enfim, a nossa turma aí interagindo. Ítalo também, falando da máscara. Olha, nós não estamos com máscara nesse momento que nós estamos aí. Eu estou dentro de casa. Eu também. Né? Maurício também. Mas é importante, Ítalo, a gente enfatizar a necessidade de usarmos a máscara, né? Ao sair na rua, põe a máscara. Esta é hoje a melhor maneira da gente proteger a nós mesmos e também as pessoas, né? Porque nós não sabemos quem é que está portando o vírus ou não. Então, a melhor maneira é usarmos as máscaras e lavar as mãos sempre, tá certo? Sempre. Então, assim, Maurício, a turma está interagindo, eu vou trazer mais à frente um pouco os comentários, né? Mas, assim, eu vou chamar, então, o nosso amigo Gabriel, né, que é o psicólogo, para dar seguimento à nossa brigadão, tá bom? Tá. Maurício, brigadão. Daqui a pouco você chama novamente. Valeu, abraço. Tem uma pergunta a Maurício, como se comportar realizando atividade de caminhada com máscara no rosto. É uma reclamação, Maurício, que muita gente faz, viu? De que na hora de fazer atividade física, esse aqui parece que é atividade de rua. Né? Isso. A gente tem visto, inclusive, nas reportagens, né? Que a dificuldade que se tem das pessoas estarem fazendo a corrida de rua. Primeiro, é importante dizer que a corrida de rua não deve ser feita em grupo. Não é isso mesmo, Maurício? Isso. E o essencial é fazer pela manhã cedo, que o ciclo de pessoas está pouco na rua, né? O ideal é você ir pela manhã cedo. Perfeito. A dica. Nossa amiga Márcia Andréia dizendo meu orgulho. Glaucimara falando que teve aqui uma lesão por conta
da ausência de alongamento. Nosso amigo Lucas, falando principalmente dos idosos, que tem maiores cuidados com a atividade física. Um abraço, meu amigo Lucas, também. Hélia, a professora Hélia Magali, falando também, né, da importância. Uma É galera. uma galera enorme, né? Um forte abraço a todos vocês, gente. Infelizmente não dá para a gente ler todos os comentários, porque está passando bem rápido. Está muito rápido. Mas eu vou aqui encerrar provisoriamente com o meu amigo Maurício e chamar Gabriel Pessoa para a gente falar um pouco mais sobre o aspecto psicológico e em seguida a gente volta para finalizar. Tá bom, Maurício? Forte abraço, muito obrigado. Um abraço. Bom, pessoal, agora nós iremos partir para o segundo momento, o segundo convidado da nossa live, que é convidando o nosso amigo Gabriel Pessoa. Gabriel está entrando aí, está sendo adicionado. Boa noite, Gabriel. Boa noite, olá, Gabriel. Boa noite, Marivaldo, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Tudo tranquilo e contigo? Tudo na paz, tudo jóia. Estamos aqui fazendo um bate-papo com o nosso amigo Maurício, falando sobre os cuidados com o corpo, com a atividade física, e ele dando excelentes contribuições, né, para enfrentamento deste momento de isolamento. Mas antes de falar de você, Gabriel, né, tão jovem, né, 23 anos, é isso? Um jovem psicólogo, isso, mas com uma caminhada de estudo, pesquisa, observando, né, a sua biografia, assim, realmente interessante. Tanto você quanto o Maurício, pessoas tão jovens, mas com uma caminhada boa de estudo, de dedicação à educação. E o que me dá o sinal e a certeza de que a educação é e sempre será o melhor caminho para nós que não nascemos em berços privilegiados, né? Eu quero aproveitar aqui falando de Gabriel Pessoa. Gabriel tem 23 anos, é psicólogo organizacional e clínico. Hoje faz pós-graduação na Unifax, né, em neuropsicologia e gestão de pessoas. Foi pesquisador de diversos segmentos e bolsas, né? Eu estou observando aqui, tem uma caminhada CNPq, Unifax, FAPESB, o que mostra uma trajetória de um estudante pesquisador, o que é muito bom também para a sua formação e para aquilo que você faz hoje como profissional no mercado, né? Participa de grupo de psicologia, de grupo de pesquisa de psicologia e desenvolvimento social e atualmente está engajado nos estudos de clínica infanto-juvenil, relacionamentos contemporâneos, autoestima, desenvolvimento de competências organizacionais e gerenciamento de emoções e no desenvolvimento do comportamento humano. E a ideia hoje com você, Gabriel, é a gente trazer um aspecto deste seu laço de formação, que é como fazer gestão de relacionamentos em tempos de quarentena, em tempos de isolamento social. Nós temos presenciado constantemente diversas situações que têm ocorrido no ambiente das famílias, sobretudo num momento como esse, gente, em que as pessoas estão forçadamente em casa e forçadamente estão convivendo mais. E aí nasce todo um conjunto de situações e a gente começa a observar que, infelizmente, algumas estatísticas vão saltando aos olhos, né? Situações como violência doméstica, e aí eu estou falando das mais diversas violências, desde a física à psicológica, enfim. A ideia dessa live, Gabriel, quando organizando essa live e tentei trazer você e Maurício, é justamente a gente discutir sobre essa questão. Vale dizer que é um orgulho muito grande estar com você aqui neste momento. Gabriel também, que é um jovem franciscano, também oriundo da Rede Municipal de São Francisco do Conde, um jovem que também passou pelo programa de Bolsa Universitária do município. E é importante, gente, enfatizar a importância de políticas públicas para promover o acesso de pessoas como Gabriel e como Maurício, que, assim como eu e entre outros jovens negros que não nasceram em berço privilegiado, poderem acessar o universo acadêmico e, assim, ter a sua formação profissional e contribuir com a sociedade. Eu acho interessante como um programa como o ProUni faz, pôde somar na vida de tantos franciscanos que, se a gente parar para observar, lá atrás, quando surgiu esse programa, 20 e poucos anos atrás, o percentual de universitários que tínhamos no município e de pessoas com ensino superior no município para o que nós temos hoje, mostra que essa política pública deu certo e ajudou a dar um salto na vida da cidade. Hoje nós temos um exemplo aqui, um jovem com 23 anos,
né, já atuando em clínica, já trabalhando, fruto desta caminhada. É óbvio que, além do programa social como este, é importante também a dedicação que eles tiveram, né? Tanto o Gabriel quanto o Maurício, ambos nas conversas que fiz anteriormente, a gente nota um engajamento, compromisso, né, em fazer, em aproveitar esta oportunidade, abraçar e caminhar, né, mudando a sua própria vida. Gabriel, um forte abraço, seja muito bem-vindo. É uma honra muito grande estar falando com você. Muito obrigado, Marivaldo. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer primeiramente o carinho de tantas pessoas aí, que eu estou morrendo de saudade da minha cidade. Vejo também alguns comentários de alguns professores, de alguns amigos, e hoje também alguns colegas de trabalho. Você também tem um fã-clube, viu? Você, Maurício. A minha rede social, quando eu anunciei o nome dos dois, nossa, muita gente elogiando, muita gente. Isso é muito bom. Então, eu me sinto tocado em falar sobre esse tema, né? A gente falar sobre relacionamento, a gente acaba trazendo várias nuances. Né? Mas antes da gente começar a falar do relacionamento, eu acho que é interessante que a gente entenda, né, que tipo de contexto é esse que nós estamos vivendo. Antes da gente falar da forma como nos relacionamos com as pessoas ou com os eventos, a gente precisa entender que contexto é esse que eu me coloco. Parafraseando uma grande amiga minha, colega de profissão, a psicóloga Kelly Christine, toda relação que nós temos, ela se constitui a partir de comunicação e afeto. Então, o contexto da quarentena e da pandemia, ela traz para a gente uma incerteza generalizada, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente se perde nos processos de informação, há uma sensação de impotência e instabilidade. É como se instalasse, né, na nossa sociedade a questão de um luto, né? Fomos privados da liberdade, né? Nós somos seres, né, as ciências já discutem isso, que nós somos seres sociais, nós somos seres de contato e precisamos desse contato, inclusive porque nós só existimos por causa de um outro que nos nomeia, de um outro que nos transmite afeto, de um outro que está no nosso trabalho, que está em casa, de um outro que escolhemos amar, de um outro que está na nossa casa. Né? Então, a quarentena, ela surge justamente como esse corte, né, de alguns laços e de alguns comportamentos. Então, a primeira coisa é a gente entender que nós estamos num contexto delicado, sim, ele é delicado, mas que ele não pode ser levado para extremos. Eu acho isso muito importante, que a gente não leve as situações, né, que vivemos para extremos. A gente não pode romantizar demais a quarentena e também a gente não pode, tá, gerar um extremo de histeria generalizada, né, de crise generalizada. Então, as pessoas elas precisam, primeiramente, ter essa mentalidade de que a quarentena protege a mim e protege quem eu amo. Então, a gente tem um viés biológico aí dizendo para a gente sobre um vírus que infecta, de um vírus com alta letalidade, sim, mas a partir do momento que nós somos orientados de forma correta e com uma fonte de informações seguras, nós podemos traçar as estratégias para lidar com esse contexto, com essa situação. Autoritariamente, algumas pessoas elas discutem estarem vivenciando o que a gente chama na psicologia de luto. Né? O luto talvez de uma liberdade que nos foi privada. Né? A gente perdeu, né? As pessoas elas trazem a sensação de perda mesmo, de controle de elementos da vida cotidiana. Então, a gente tinha uma vida de sair de casa, ir ao trabalho, voltar para casa, ir à faculdade, termos amigos e por aí vai. Né? Então, uma série de fatores que a gente foi interrompido durante a quarentena. E aí as pessoas elas falam para mim sobre essa questão do luto. Então, as pessoas elas vivenciam 5 fases básicas, não necessariamente porque essas 5 fases vão ocorrer uma após a outra, elas podem ocorrer simultaneamente, elas podem ocorrer de forma separadas, elas não vão seguir uma ordem. Nem todo mundo vai experimentar esses componentes emocionais. Então, o primeiro ponto de você que está em casa me ouvindo e achar que você está triste, você está ansioso, é normal. Existe uma privação, sim. O que a gente precisa entender é até que ponto esse pensamento, ou até que ponto essa emoção, esse sentimento de vazio, ele nos invade, se ele nos cronifica.
Se ele cronifica e me atrapalha e causa em mim um sofrimento, sofrimento esse que só é dito por mim, como sujeito que porta essa emoção, aí a gente precisa ter alguns sinais de atenção. Sim, tá? sim. Mas vivenciar a tristeza, o medo, a insegurança, a incerteza é natural. E vivenciar essas etapas, Gabriel, você, obviamente, como psicólogo, você que é o especialista na área, mas viver essas etapas a cada momento, a cada tempo, no seu tempo, é importante, não é isso mesmo? Tem gente que costuma, eu não quero viver o momento do luto, a tristeza, assim, o sentimento da perda. Você poderia falar um pouco mais sobre essa questão? Claro que sim. Quando a gente pensa no luto, a gente pensa naquelas 5 fases básicas. Né? Primeiro, a gente, como sociedade, vamos falar primeiro da sociedade para depois falar da gente. Porque quando a gente fala da sociedade, a gente se exime, fala, não faço isso, mas fazemos. Né? Sim, sim. A primeira coisa é a negação. Parte, né? Exatamente. Então, a primeira coisa é a negação. A gente pensou, primeiramente, que esse vírus não vai nos afetar. Primeira negação que tivemos. A segunda foi a raiva. Estão me fazendo ficar em casa, eu estou obrigado a ficar em casa, estão privando as minhas atividades, vão parar a economia. Aí depois, algumas pessoas e alguns grupos foram para a barganha. Ok, se eu usar máscara e me distanciar 2 semanas, vai tudo melhorar, certo? Aí a gente vai para a tristeza. Eu não sei quando isso vai acabar. Essa tristeza que vem de um sentimento de vazio, que vem da insegurança, tá? E finalmente a gente está caminhando para uma aceitação. Está acontecendo e precisa entender como proceder. Então, vivenciar cada emoção no seu tempo significa que eu estou me acolhendo enquanto pessoa. Eu não posso exigir do outro, aí a gente já vai entrar na seara do relacionamento, aquilo que eu não faço comigo. Se eu não percebo quais são as emoções... Cuidado, não é isso mesmo? Exatamente. Se eu não percebo quais são as emoções que me tocam e quais são as emoções que mexem com o meu repertório, ou seja, com os meus comportamentos e meus padrões, eu não vou saber como regulá-las. Então, existem, sim, alguns recursos emocionais, alguns recursos para lidarmos com esses estados emocionais tóxicos. Né? A gente precisa entender o seguinte, que, sim, vão existir esses momentos, tá? As pessoas, elas falam muito de um sentimento de culpa, de negação, até porque, talvez, enquanto sociedade, nós erramos. Muitas das discussões filosóficas falam que, enquanto pessoa, nós também erramos. E esse é o momento de nós pensarmos como sermos mais solidários e mais humanos. Talvez a quarentena esteja te convidando, ou nos convidando enquanto seres humanos, a pensarmos como humanos. Tá? E se a gente pensar como humano, a gente pensa numa capacidade de adaptação. A se repensar, né? Exatamente. Exatamente. Então, é algo que afeta sistemicamente todos os campos que o indivíduo está imerso. E aí a gente pode começar a entrar no tema relacionamento. Eu costumo falar de relacionamento muito baseado nos meus estudos e na minha observação, não somente de alguns professores, mas, como eu já falei dela, né, da Kelly Christine. A gente discute muito relacionamento esse tempo todo. E o que seria se relacionar? A partir do momento que eu estou com o outro, eu me relaciono. Tá? Costuma-se dizer que o espaço é a relação. Então, nós estamos privados desse espaço. Significa que talvez nós estamos privados da relação? Não necessariamente. E aí a gente precisa tratar como gerir essas emoções e gerir os relacionamentos estando confinado com outras pessoas, tá? Ou se estamos sozinhos, né, na nossa casa. E aí, mais adiante, eu vou trazer para vocês como a gente pode lidar com esses relacionamentos, do relacionamento conosco e do relacionamento com o outro a partir de um tema chamado comunicação não violenta. Tá? Eu estou acompanhando alguns comentários aqui do pessoal pedindo para falar sobre esses fatores que protegem contra a depressão e a ansiedade. Nós vamos falar disso rapidinho. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é, quando eu falo de quarentena e quando eu me relaciono com o outro, eu preciso entender que tipo de pensamento ele vem à minha cabeça. É um pensamento de que eu estou, talvez, confinado e desesperado, ou talvez nós estamos confinados para proteger o outro e a nós mesmos. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como reconhecer esse contexto. Como eu disse, se sentir com raiva, se sentir com medo, se sentir angustiado, em algum grau é necessário. Faz parte até da nossa saúde mental, porque ela pulsa com a nossa energia de vida. Né? Até porque, imagine um indivíduo que não tiver medo. Ele não vai saber controlar, talvez, os seus impulsos ou as consequências dos seus atos. O indivíduo que não tiver raiva, talvez em algum momento ele não vá em busca do seu objetivo.
Então, todas as emoções, elas surgem por um propósito, e elas estão no nosso organismo por um propósito. A gente não pode distinguir corpo e mente, até porque o isolamento social mostra, mais uma vez, de uma forma vivenciada e cronificada, ou seja, na carne do sujeito, que mente e corpo não são entidades separadas. Não existe eu viver um processo ansioso sem perceber que meu coração está acelerado. Exatamente. Ou sem perceber que eu estou transpirando demais. E interessante, sabe? Gabriel, me permita só um parênteses rapidinho, né, da sua grande contribuição. A ideia, Gabriel, é que nós possamos depois pegar essa live e estar contribuindo com a cidade, distribuindo, né, esse vídeo para a sociedade, porque essa live ela tem um caráter educativo e tem uma perspectiva de ajudar as pessoas, ajudar a mudar a vida das pessoas. E você pontuou uma coisa interessante. Por vezes, o problema está no âmbito psicológico, né? Nesse conjunto de medos que você pontuou aí, e a reação ela é física. E, às vezes, o sujeito acha que ele está com um problema cardíaco, por exemplo, e ele não está com... Ele não está com arritmia. A arritmia acontece por um aspecto psicológico. Você poderia apontar um pouco mais sobre isso? Sim, a gente precisa entender que o nosso corpo é uma unidade única. Existem várias visões na psicologia sobre como o ser humano ele se comporta, como ele age, e eu acredito no seguinte, que essa é a minha visão, tá, dentro da própria psicologia. O corpo é a nossa expressão no mundo, né? Então, não existe nós dissociarmos os processos mentais de processos físicos. A gente tem estudos que mostram como a sua atividade psíquica ela age, inclusive, na sua imunidade. Observar, talvez, sintomas relacionados à ansiedade e à depressão fazem com que nós pensemos como levamos os significados das experiências que temos e como esse corpo está sendo exposto a essas sensações, a essas contingências. Como é que eu me relaciono comigo quando eu estou triste? Então, a primeira premissa para que a gente possa começar a se relacionar, então, entrando agora para você começar a assistir, para falar de relacionamento mesmo, tá? Eu só posso me relacionar com o outro a partir de quando eu me relacionar comigo. E eu gostaria de trazer um exemplo que tem sido bastante discutido com algumas pessoas no meu âmbito mesmo pessoal, e acredito que talvez no profissional também as pessoas elas tenham isso, né? Talvez você possa estar vivenciando isso na sua família. Por exemplo, eu sou acostumado a ver uma pessoa o tempo todo, né? Eu sou acostumado a estar num grupo religioso, ou num grupo de amigos, ou num grupo de trabalho, onde eu vejo essas pessoas todos os dias. E a partir desse momento eu sou vetado de estar com essas pessoas. Então, para que a gente faça esse mapa. O que é que acontece com esse veto? Né? Como é que eu olho para ele? A gente precisa entender que a gente está protegendo o outro. E uma das grandes questões é que quando esse outro ele se impõe também querendo a sua proteção. As pessoas elas precisam entender, olha, não é porque eu estou pedindo que você como é que eu posso dizer? Que você não venha me ver, ou não esteja, que você não venha me ver, ou não esteja em contato físico, porque eu não estou dizendo para você que não é para você estar comigo. Existem outras formas de se relacionar. Então a gente precisa pensar por este ângulo também. Eu acho que é muito interessante, eu acho que foi um dos maiores impactos, principalmente para quem vive em cidades como a nossa. Poxa, eu não vou poder ir no vizinho? Entende? Então, talvez dificuldade, Gabriel, que as pessoas têm de lidar com a situação. Gabriel, rapidamente, se você continuar, só avisar uma coisa ao pessoal. Né? Você sabe que o Instagram, sempre quando a gente completa 1 hora de live, eles derrubam, né? E aí a ideia é nós reiniciarmos. Como eu recebi o aviso aqui que nós temos mais 2 minutos, logo em seguida a gente retoma, eu reinicio e vocês voltam novamente, a gente volta com o Gabriel, tá certo, gente? Vamos continuar, Gabriel, por favor. Então, vamos entrar nessa seara, relacionamento. Como é que estão os meus relacionamentos em tempo de quarentena? Eu acho que relacionamento é uma coisa que a gente pode e deve falar independente de crise. Até porque é algo que nos move. Quem é que não gosta de falar? Ou talvez, quem nunca se perdeu horas falando no WhatsApp com a pessoa que você ama? Quem não perdeu horas conversando com a amiga sobre o crush, ou sobre o que a mãe fez, o que a mãe não fez, o que o colega de trabalho fez? Então, estamos imersos em relação o tempo todo. A gente precisa se perguntar como estão a qualidade dessa relação em tempo de quarentena. Ou seja, eu estou conseguindo colocar os meus afetos para fora? Eu estou conseguindo comunicar de um modo empático. Quando eu falo empático, é respeitando também o limite do outro. Até porque nós temos uma questão. Isso vai para quem convive com a sua família.
Ao ficar continuamente convivendo com as mesmas pessoas, é natural que as relações elas se tornem mais tensas. Primeira premissa. Quem nunca vivenciou essa tensão, talvez não na quarentena, mas vamos imaginar um veraneio em Madre de Deus com todos os seus primos e seus amigos. Pois é. Então, as relações elas ficam mais tensas. Exatamente. E a gente passa a se incomodar com situações ou que já nos incomodavam, tá? Mas que mesmo assim elas estavam diluídas ao longo do dia, porque eu não estava tendo tanto contato e agora eu sou obrigado a estar com